Olá, como você está? Seja bem-vindo à semana 3 do PET 3 de língua portuguesa. Nesta semana 3, nós vamos aprender sobre um tema muito importante para você, aluno do terceiro ano, que está treinando a todo vapor a sua escrita para a redação do Enem. Nós vamos aprender sobre o uso de conectivos nos textos. Vamos reconhecer como que funcionam esses conectivos dentro do texto. Mas o que é conectivo? Vamos aprender? Os conectivos são as conexões que você deve fazer no seu texto. Então, ao elaborar uma redação, as ideias elas devem estar conectadas, elas deve haver ali uma ligação entre elas. Então, essa é a função dos conectivos. Para ilustrar para você, temos uma imagem aqui com uma caixa d'água. Para que essa água chegue até essa casa, é preciso que haja essa conexão, essa tubulação que leve a água até o morador. Do contrário, ela não chegaria lá. O mesmo acontece quando se escreve um texto. Para que as ideias cheguem até o leitor, tem que haver essa conexão textual. E é para isso que utilizamos os conectores. Eles servem para ligar palavras, orações e parágrafos, fazendo com que o sentido do texto chegue até o leitor. Mas como que isso é feito? Vamos ver aqui um texto como exemplo, onde foram utilizados esses conectores. Em primeira análise, é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica, como um recurso destinado às elites, conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão de classes inferiores. Nessa perspectiva, segundo Michel Foucault, filósofo francês, o poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção, os quais aumentam a subordinação. Sob essa ótica, constata-se que o discurso hegemônico introduzido na modernidade moldou o comportamento do cidadão a acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade, o que enfraquece o princípio de que todos os indivíduos têm direito ao lazer e ao entretenimento. Desse modo, com a concepção instituída da produção cinematográfica como diversão das camadas altas, o cinema adquire o caráter elitista, o qual contribui com a exclusão do restante da população. Nesse texto, vocês podem observar que nós temos aí palavras em negrito, que pertencem às classes de palavras conjunções, como é o caso de como, desse modo. Nós temos pronomes, os quais, o qual, nessa. Além disso, as preposições, elas podem fazer parte dos conectores ou conectivos e as locuções, como vocês podem ver sob essa ótica em primeira análise, que são locuções. Essas são as classes de palavras utilizadas como meio de ligar as ideias presentes no texto. Portanto, conectivo é o uso de preposições, conjunções, pronomes, advérbios e suas locuções correspondentes para ligar palavras, orações e parágrafos de um texto, promovendo a coesão textual. Então, você já deve ter ouvido falar sobre a coesão textual. A coesão textual é um mecanismo linguístico necessário para a construção da argumentação. E ela é adquirida através do uso dessas palavras que exercem a função de conectivo, tem a função de operadores argumentativos que produzem sentido no seu texto. Elas servem para ligar as ideias dentro das frases, dos parágrafos do seu texto. E na avaliação da redação do Enem, a competência 4 é a responsável por verificar o uso dos conectivos no seu texto. Como vocês sabem, na redação do Enem nós temos 5 competências, cada uma delas vale 200 pontos. Então, o que nós estamos estudando hoje, a questão de demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, é a competência 4. E é aí que entra o seu conhecimento de regras da língua portuguesa para a organização do seu texto.
E para que essa organização ela ocorra, você vai utilizar esses conectivos. Eles são os aliados na organização do texto, porque eles vão direcionar e dar sentido ao seu texto. Aqui nós temos um infográfico onde você pode estudar algumas dicas de uso dos conectivos. Nós temos exemplos aqui de conectivos que você vai utilizar na sua redação do Enem. No primeiro aqui nós temos os conectivos que atribuem ideia de soma. São aqueles que vão acrescentar uma ideia ao seu texto. Nós podemos usar o i, que é o mais comum, mas poderemos utilizar qualquer um desses outros aqui também que possuem, que expressam essa mesma ideia de acrescentar, de somar. Então, nunca devemos repetir a conjunção que você já utilizou. Por isso, você precisa conhecer todas elas para que você não faça essa repetição e crie, assim, um texto mais agradável de se ler e mais rico. Na sequência, temos aqui os conectivos que expressam a ideia de conclusão. São aqueles que você vai utilizar para dar uma conclusão no seu parágrafo e também para iniciar o parágrafo de conclusão do seu texto, que é o último parágrafo. Ele normalmente se inicia com uma dessas conjunções aqui que expressam a ideia de conclusão. Nós poderemos utilizar o logo, o portanto, o então, assim. Todos esses articuladores aqui, eles vão possibilitar a construção da sequência da sua ideia. Aqui nós temos os conectivos que expressam a ideia de explicação. Como o nome já diz, eles vão expressar uma explicação, uma razão, um motivo. O mais utilizado é o conectivo porquê. No entanto, você pode utilizar também os outros, que, por quanto, por isso, assim, visto que, já que. Todos esses vão expressar essa ideia de explicação. Para expressar uma ideia de conformidade, você vai utilizar alguns desses aqui dentro do seu texto. O que é a ideia de conformidade? Você vai utilizar isso aqui quando você quiser passar o sentido de estar de acordo com algo ou quando você quiser indicar a concordância entre duas ideias. Então, você vai utilizar quando for fazer uma citação de algum filósofo, algum historiador, algum escritor, ou quando você for citar dados de pesquisa. Então, segundo a pesquisa tal, por exemplo, nesse caso que você vai utilizar os conectivos de conformidade. Nesses aqui nós temos a ideia de contraposição. A ideia de contraposição são aquelas conjunções adversativas e as concessivas. Elas expressam ideia de oposição, de contrário. A mais conhecida é mas. No entanto, você pode utilizar outras, como porém, todavia, contudo, e qualquer uma dessas aqui, quando você quiser, ali no seu texto, expressar a ideia de oposição. Você vai utilizar uma dessas aqui. Para expressar ideia de comparação, muito comum na redação, quando você vai comparar ali tempos, eras diferentes, fazer uma comparação entre dois elementos, você vai utilizar esses conectivos. Aqui nós temos os que expressam ideia de superioridade, mais que, o que expressa ideia de inferioridade, menos que, e o que expressa ideia de igualdade, tão quanto. Então, é muito importante que você conheça todos e saiba utilizá-los da maneira adequada para que atribua o sentido que você pretendeu passar para o leitor. E utilizá-los também de maneira diversificada, para não haver ali repetição. Porque essas são as palavras que vão levar à construção dos seus argumentos. Então, é muito importante que você conheça todas elas. No próximo aqui nós temos a ideia de condição. A ideia de condição ela é expressa pelo se. Não utilize se caso, já vi muito aluno utilizar se caso, utilizando duas conjunções que expressam a mesma ideia. Então, se você utilizou o se, não utilize o caso, porque os dois expressam a ideia de condição.
os condicionais está ligado à ideia de possibilidade, incerteza. Então, na redação, até não é muito bem indicado que você coloque ali partes que indiquem incerteza, porque ela trabalha com dados concretos, como você sabe. Mas se você for utilizar uma conjunção dessa aqui na sua redação do Enem, ali dentro de um período que cabe essa ideia, você vai utilizar um desses aqui. Para expressar a ideia de finalidade, você vai utilizar a fim de quê, para quê, que são os mais conhecidos, mas você também pode utilizar esses outros. A ideia de finalidade você vai utilizar ali quando quer indicar com qual objetivo que uma ação está sendo realizada. Eu estudei para passar no Enem, é só um exemplo. Então é nesse sentido aí que você vai utilizar esses conectivos de finalidade. Então, eu sugiro que vocês releiam esse quadro, estudem ele bastante, para que vocês aprendam todos esses aqui e saibam utilizar de maneira diversificada na sua redação, sem repetir o mesmo conectivo. Então, agora nós vamos às atividades, praticar um pouco. Na questão número 1, na frase, dessa forma, o governo deve intervir na situação, agindo de modo a resolver os problemas de desigualdades sociais no país, o conector destacado tem ideia de, dessa forma, nós temos aqui uma expressão que aparece aqui nos conectivos que expressam a ideia de conclusão. Olha ele aqui, ó. Então, qual que é a ideia expressa? Está bem na letra A. A ideia expressa é de conclusão. Número 2. Na frase, os níveis de desigualdade social na cidade são grandes. Devemos reconhecer que tem diminuído nos últimos anos. Qual conectivo seria o ideal para ligar as duas ideias apresentadas no período? Justifique sua resposta. Nós podemos observar que aqui falou de níveis de igualdade social grandes, mas aqui fala que eles têm diminuído. Então, são apresentadas duas ideias que se opõem, é a contraposição. Você pode utilizar um desses conectivos que expressam a ideia de contraposição. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Qualquer um desses vai ficar correto aqui, ó. Os níveis de desigualdade social na cidade são grandes. Porém, devemos reconhecer que tem diminuído nos últimos anos. Então, dessa forma, você vai atribuir aí o sentido correto que tem esse período, que é o sentido de contraposição. Número 3. Escreva um parágrafo em que você comente sobre a importância da educação de trânsito como matéria na escola. O seu parágrafo deve apresentar, no mínimo, 3 conectivos. Essa aqui é uma questão pessoal, individual, e como você está treinando para o Enem, é importante que você busque fazer sem copiar e com seu próprio repertório, com seu próprio conhecimento, suas próprias palavras. Então, eu não vou dar a resposta para você nessa questão. Você vai voltar aqui na tabela dos conectivos, vai analisar, vai fazer uma pesquisa sobre a importância da educação de trânsito como matéria na escola, para você se apropriar desse assunto, desse tema, para ter bagagem para escrever. Então, é dessa forma que a gente desenvolve a escrita, é escrevendo, é praticando. Portanto, sugiro que você faça essa pesquisa, escolha os conectivos, você pode também pegar exemplos de redação, nota 1000 do Enem, para você ler, para você ver como são utilizados esses conectivos, vai lendo, vai circulando esses conectivos, porque isso vai ser de grande ajuda para você escrever este parágrafo aqui e para você fazer também a sua redação no Enem, quando chegar a hora. Aqui tem para vocês uma sugestão
de 18 tipos de conectivos para redação que vão te ajudar a desenvolver sua escrita. Então, você visite esse blog para você ler sobre esses conectivos, e também temos aqui um outro site aqui que fala que tem 10 redações nota 1000 em 2019. Então, você pode pegar essas redações, ler, separar os conectivos para você desenvolver, aprender como que se usa esse mecanismo tão importante que é a competência 4 do Enem, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, que é feita através do uso desses conectivos que você aprendeu hoje. Eu espero ter ajudado você com as atividades da semana 3. Envie esse vídeo para um colega, incentivo a fazer as atividades. Um grande abraço e até a próxima aula.